diz: não esmoreça. Não esmoreça. É o título da mensagem de hoje. Eu vejo que as nossas lutas não são poucas e elas acontecem na nossa vida constantemente e se multiplicam com muita facilidade. As lutas na nossa vida, elas acontecem de diversas maneiras, em várias áreas de nossas vidas, e chega ao ponto de nos desanimar, nos enfraquecer. Porque quem luta constantemente, chega uma hora que cansa, essa é a verdade. Nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos limitados e nós cansamos. Eu creio aqui que todos já viram uma luta de MMA, de boxe ou coisa parecida. Começa o primeiro round, os lutadores estão ali, né, se estudando, pulando de um lado para o outro ali, dando volta ali no ringue ali, né, estudando de que forma pode ir contra o adversário para aplicar um golpe nele. Fica ali com as mãos sustentadas ali, balançando para um lado e para o outro. Já no segundo round, a coisa já se torna mais lenta. A partir do terceiro round, os braços começam a cansar. E a partir de então, a coisa começa a ficar difícil, né? Quem acompanha a luta, eu gosto de assistir, né? Parece que do meio para o final, parece assim que é aquela... só aquele feijão com arroz mesmo, só para dizer que eles estão lá lutando. Nem tem força, nem sequer de levar a mão, né, contra o adversário, ou de aplicar um golpe com as pernas, coisa parecida, né? Tão cansado que estão. Da mesma forma somos nós. Da mesma forma somos nós. E pensando nesse texto, não esmoreça, eu, lendo o texto sobre Páscoa, né? Nós já estamos praticamente vivendo os momentos de Páscoa, e eu lendo um texto aqui de João, capítulo 2, não vai ser essa referência ainda, quero só somente comentar, tá? João capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim, que depois daquele milagre que Jesus transformou água em vinho, o primeiro milagre que ele fez no casamento em Caná da Galileia, depois disso, ele desceu para Cafarnaum com a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. E quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu até Jerusalém, né? E Jesus, nesse momento aqui, ele vai até o templo. E quando ele chega no templo, ele encontra cambistas, ele encontra vendedores de animais e tudo mais. E nós já sabemos o que é que vai acontecer, né? Jesus vai lá, faz um chicote de cordas e expulsa todas aquelas pessoas dali, né? E quando eu li esse texto, rapidamente Deus falou comigo sobre essa mensagem de hoje. Mas o porquê que Deus me levou a trazer a mensagem de hoje baseado, tá? Vamos dizer assim, inspirado por esse texto aqui, eu só vou falar no final. Quando eu estiver fechando aqui, na conclusão, se por acaso eu esquecer isso, pastor, por que o senhor escolheu aquele texto de João 2? E aí eu vou falar para vocês, que é importante para que a gente entenda que nós não devemos esmorecer, pelo contrário, nós devemos lutar para que estejamos sempre firmes diante das dificuldades. E essa luta, amados, as lutas que nós enfrentamos, que são constantes, nós precisamos ter um preparo muito grande, espiritual, e uma força também no nosso corpo, para que a gente possa prevalecer diante dessas lutas, que não são poucas, volto a falar, não são poucas. E eu quero dizer para você que essas lutas, elas tanto dependem da nossa disposição física,
como também do nosso preparo espiritual. É muito importante que nós tenhamos a disposição física e o nosso preparo espiritual para que nós possamos prevalecer diante de todas as lutas que nós enfrentamos. Lutas que vêm para nos abater, lutas que vêm para nos desanimar, lutas que vêm para nos esfacelar como pessoa, como família, como profissionais na área do trabalho, né? Nós temos que estar atentos e prevalecer contra essas lutas. E volto a falar, depende da nossa condição física e do nosso preparo espiritual. E eu quero provar isso para vocês, tá? Se nós lembrarmos daquele texto de Êxodo 17, versículo 11, aonde Moisés, juntamente com Arão e Hur, né, Moisés chega com Josué e diz assim, olha, nós vamos ter que enfrentar agora o povo amalequita, que estão vindo contra nós vamos ter que enfrentar eles. E o povo de Israel, eles não tinham característica de lutadores, de guerreiros, eles eram pastores, e eles não sabiam como lutar, passaram por um treinamento, né, e se prepararam fisicamente, né, como lidar com armamento, né, e Josué, recebendo a ordem de Moisés, partiu para enfrentar os amalequitas, e eles estavam de igual para igual, na condição física e em números de pessoa, eles estavam de igual para igual. E enquanto Josué lutava com o povo de Israel contra os amalequitas, Moisés foi para o alto de um monte, juntamente com Hur e Arão, e ali Moisés, com a vara, né, com um cajado que abriu o Mar Vermelho, com um cajado que trouxe as pragas para o Egito, né, Moisés levantava as mãos, segurando a vara, levantava as mãos. Enquanto Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas. Quando Moisés cansava, baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Moisés levantava novamente, o povo de Israel ia lá, prevalecia. Moisés cansava, os amalequitas prevaleciam. Arão e Hur, vendo isso aí, né, pegaram uma pedra, sentaram Moisés, né, fizeram que ele sentasse numa pedra, que já estava muito cansado desde o raiar do dia. Isso aí, essa luta contra os amalequitas durou o dia todo, até o pôr do sol. Então, Moisés já não aguentando mais, eles puseram uma pedra próximo assim de Moisés, fizeram com que ele sentasse, e cada um, de cada lado, seguraram as mãos de Moisés para que ela ficasse erguida, e assim o povo de Israel foi lá, prevaleceu. Então, preste atenção, essa luta dependia da condição física dos guerreiros de Israel. Eles tinham que estar dispostos para ir lutar, passar o dia todo lutando, e era uma luta também espiritual, e mais importante ainda, porque Moisés estava intercedendo. Se não houvesse a intercessão de Moisés, clamando a Deus pelo seu povo, aquele povo, eles não iriam prevalecer contra os amalequitas. Então, nós temos que entender que a nossa luta contra a ameaça contra nós, ela é tanto uma luta que depende da nossa condição física, como também do nosso preparo espiritual. E pensando nisso, que nós temos que estar preparado, tanto fisicamente como espiritualmente, Deus me levou para o texto de Hebreus, agora sim, vamos meditar, Hebreus 12, nós vamos ler do versículo 1 até o 4.
do versículo 1 até o 4. A palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Somente até aqui. Oremos. Deus amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus, nos dá o entendimento da tua palavra, para que nós possamos entender, Senhor, aquilo que tu queres falar no nosso coração. Abençoa nossas vidas, é o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amados, diante desse texto que nós lemos aqui, eu pergunto, como é que nós podemos nos manter firmes diante de toda e qualquer luta que se levanta contra nós? Ou podemos mudar aqui a interrogação e dizer assim: quando é que nós esmurecemos? Quando é que nós esmurecemos? E eu entendo, amados, ao ler esse texto, que nós corremos o risco de esmorecer quando nós desprezamos os cuidados básicos da nossa saúde. Como eu falei, a nossa luta e prevalecer diante das lutas depende tanto do nosso condicionamento físico, como também do nosso preparo espiritual. Tá? Então, nós esmorecemos quando nós desprezamos os cuidados básicos da saúde, certo? A palavra de Hebreus 12, no versículo 1, parte do versículo 1, diz assim: e livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Se a gente for olhar o texto bíblico, essas palavras no original, no grego, a palavra atrapalha, tá? Ela vem do grego ógicos, que significa tudo aquilo que é proeminente, que é ressaltado, que é saliente que eu digo assim, né? Se sobressai, que tem uma parte mais elevada, que tem uma protuberância, tamanho, tá? Isso fala também de tamanho e de massa, tá? Esse versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, ele faz uma metáfora da nossa condição de vencermos as nossas batalhas diante das corridas greco-romana, onde os lutadores, os corredores, eles tinham que ter um preparo para chegar até o final. E o texto, inicialmente, ele fala exatamente da condição física. Eles tinham que ter um condicionamento físico para poder correr, prevalecer e chegar na frente de todos. Chegar na linha de chegada. Se não chegasse em primeiro, mas pelo menos cruzasse a linha de chegada. E nós temos que pensar, diante de todas as lutas que sobrevêm contra nós, tudo aquilo que se levanta contra nós, se nós estamos prevalecendo, se nós estamos
conseguindo vencer, ou nós estamos sendo derrotados. E pensando na condição física, que vai dar um suporte para a condição espiritual, tá? Isso influencia muito, uma coisa está ligada na outra, porque se nós não tivermos um condicionamento físico, uma disposição física, nós não vamos ter forças, coragem, ânimos para também alimentar o nosso espiritual. Se eu estiver com preguiça, eu não vou ler. Se eu estiver sonolento, eu não vou orar. Se eu estiver cansado, eu não vou para a igreja. Se eu estiver desanimado, eu não vou participar de nada. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Então, o que o texto está dizendo para nós aqui, que nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, na condição daquilo que sobressai, como se a gente tivesse uma massa, um corpo acima do peso normal. Imagine só, uma pessoa de um porte atlético, todo preparado para correr, uma corrida de 100 metros, com uma pessoa obesa. Quem é que vai ganhar? Logicamente, quem está mais preparado. Então, o que o texto fala assim, é que nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, é como se tivesse um peso em cima de nós, no entendimento físico, de saúde. Tá? Então, nós temos que cuidar da nossa saúde para que nós tenhamos disposição de servir a Deus. Nós temos que cuidar da nossa saúde para que nós possamos nos alimentar espiritualmente. Nós temos que ter um condicionamento físico, uma disposição física, tá? Para que nós possamos correr atrás das outras coisas. Então, comer demais, mais do que o recomendado, nós temos que pensar acerca disso, né? Temos que pensar acerca disso, porque às vezes a gente senta, às vezes numa mesa, e é servido uma comida deliciosa, e a gente acha muito gostoso o prato que está servido, né? Mas a gente quer mais. Mas se nós pararmos com um pouco que a gente comer, e fazer uma espécie de uma digestão, você vai ver que você vai se satisfazer. Comer comidas gordurosas, né? Nós somos, às vezes, levados a comer comidas gordurosas. Eu não quero ser o santarrão aqui, mas eu quero dizer para vocês, eu vou a uma churrascaria, eu não como carne gordurosa, carne que tem gordura. Pode vir uma picanha, derramando aquele caldo da gordura, eu tiro a gordura como só a parte magra. Não fazer exercício. Eu não faço exercício. Você não faz exercício porque você está sobrecarregado, você não tem coragem de fazer exercício. Eu estou falando para vocês, estou falando para mim. Estou falando para mim. Quem lembra quando foi o aniversário do Samuel? Quando foi? Tem uns 20 dias, não tem? Por aí? Né? Antes do aniversário do Moisés, está com uns 20 e poucos dias, o aniversário dele faz 20 dias. Antes disso, eu coloquei na minha cabeça, eu tenho que ter um peso ideal, que eu estou acima do peso, e quando eu estou acima do peso, aquilo pesa, me torna mais lento, mais sonolento, isso prejudica a minha saúde. Eu digo, não, eu tenho que acabar com isso, né? Eu tenho que acabar com isso. E eu já ouvi várias pessoas falarem em dietas, né? Vão fazer a desintoxicação, como é o nome lá? Limpeza hepática, isso, aquilo, outro. São várias coisas que eu já ouvi, não estou desfazendo não, tá bom? Tudo é válido, tá certo? Mas eu quero falar para vocês o que deu certo para mim. Teve uma época que eu cheguei numa condição física acima do meu peso, que aquilo começou a me prejudicar.
E eu me senti mal, comecei a ficar preocupado. Quando eu me abaixei, quando eu levantei, minha vista escureceu, eu fiquei tonto assim, pensei que eu ia cair. Digo, meu Deus do céu, algo está errado. Procurei um médico, triglicerídeos alto, colesterol alto, cheio de gordura no sangue e tudo mais, não fazia exercício, tomava um café super adubado, almoçava muito, jantava muito, sem contar os lanches intermediários, ainda fazia uma ceia antes de dormir. Entendeu? Então, eu estava acima do peso e muito. Aí o médico foi lá e disse, rapaz, você tem que mudar tudo na sua vida. Né? Primeiramente, você tem que começar a praticar esporte. Eu não praticava, comecei a caminhar. Né? E ele passou uns remédios para afinar o sangue e me passou uma dieta. Eu podia comer de tudo, desde que fosse saudável, nada gorduroso, e tudo aquilo que eu comia, antes da quantidade que eu comia, eu passei a comer somente a metade, recomendação médica. Se eu comia 4 colheres de arroz, eu passei a comer só 2, e assim por diante. Tá? E só comida saudável, nada de gordura, de preferência carne branca e tudo mais, e cortar os lanches intermediários. No lugar de salgadinhos, sucos e tudo mais que eu comia, comesse uma fruta. Meu irmão, a primeira semana foi uma luta, minha barriga roncava, que eu tinha até vergonha dos outros perto de mim. Mas eu consegui vencer. Eu consegui vencer e eu quebrei os pesos excedentes, ficando no peso ideal que o médico queria, por essa dieta. Né? Que hoje eu chamo, até na brincadeira, quem ouve eu falar, né, eu chamo de dieta de meia boca. Dieta de meia boca é só comer metade daquilo que eu como. Então, dias atrás, eu coloquei isso na minha cabeça, faz mais de 25 dias, né, eu até brinquei lá no aniversário lá do Samuel, porque na quarta-feira, antes do aniversário, eu estava aqui orando, aqui de costa aqui, né, a irmã Nilma, esposa do Samuel, disse, pastor, eu lhe olhei de costa ali, você estava dessa largura, eu digo, misericórdia. Eu digo, mas mal ela sabia que ela já estava fazendo dieta. Né? Mal ela sabia. Né? E eu cortei farinha, cortei pão, né? E estou comendo somente a metade da quantidade que eu comia. E eu confesso para vocês que eu estou me sentindo muito bem. Estou quebrando. Né? Outra coisa, eu não dormia o suficiente. Dormia muito tarde e acordava muito cedo. Dormia muito pouco, 3 horas por dia, 2 horas e meia, no máximo 4 horas de tempo. Né? Eu comecei a me esforçar e comecei a dormir 11 horas, meia-noite, para ter 7, 8 horas de sono. Estou me sentindo muito bem. E depois de quebrado, depois de baixar, aí sim vem um fortalecimento, porque tem mais disposição para ir para a academia. Então, nós precisamos nos cuidar. Então, não fazer exercício, dormir pouco, comer frutas, tem gente que não come frutas, tem gente que não gosta de verduras, tomar bastante água, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, porque é essencial para a nossa saúde. Né? Não fazer exames periódicos ou check-up, a pessoa vai passando, só procura o médico quando sente uma dor, e é complicado. Né? Tomar remédios para verme, tem gente que não toma remédio para vermes, só começa a tomar remédio para verme como sente que as bichas estão mexendo lá dentro, lá, né? Não se vacina, né? Não se vacina. Como agora tem a vacina com Covid, tem várias pessoas que não querem se vacinar. Minha mãe era uma e eu falei para ela, se a senhora não vacinar, morre. Né? E ela foi lá, graças a Deus, se convenceu, foi lá, se vacinou. Não tomar os devidos cuidados com a higiene, não tomar banho, andar descalços na areia, pisando na lama e tudo mais, não escovar os dentes, não usar o fio dental, tudo isso aqui, né, acarreta problemas de saúde. As mulheres, não fazer preventivo, exames preventivos do câncer do seio, os homens, não fazer exame de próstata, tudo isso traz o mal, né? Menosprezar quando a pessoa está no estado depressivo, com síndrome do pânico ou ansiedade, observar o nível de estresse da pessoa, tem que tomar cuidado, porque o nível de estresse descontrolado leva para um AVC ou então
um infarto, tá? Tem que tomar cuidado. Então, se a gente não observar os cuidados com a saúde, o que vai acontecer, tá? Que nós vamos adoecer e nós não vamos ter ânimo para orar, ânimo para ler a Bíblia, ânimo para ir à igreja e para fazer as outras coisas. Uma coisa puxa a outra. Tá? Então, procure cuidar bem da sua saúde. Fumar, né? Fumar, tudo isso faz mal para a gente. Tudo isso faz mal para a gente. Nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, para que a gente esteja sadio e possa prosseguir. Amados, a Bíblia diz que os nossos anos chegam a 70 anos, mas se houver vigor, chegam a 80. Mas a partir daí é o quê? Canseira e enfado. Olha só, a nossa vida é para chegar mais ou menos 70, é a nossa média, segundo a Bíblia, né? Mas se houver vigor, você chega a mais do que isso. Agora, se você for desleixado com a saúde, você não vai chegar nem em 70, entendeu? Você não vai chegar aos 70. Você tem que ter condição, tá certo? E eu conheço muita gente com a idade acima de 80 anos que tem uma disposição que eu fico admirado e me alegro e me inspiro, que é mais disposição do que certos jovens, né? Eu já vi pessoas de idade avançada que têm mais disposição do que certos jovens, né? Então, nós temos que atentar para isso aí e não reclamar quando as coisas estão ruins. Ai, Deus, me ajuda, Deus. Porque... Mas você está olhando para a sua saúde, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso, para que isso aí venha dar um suporte para a nossa condição espiritual, que é aqui que eu quero chegar aqui agora. Então, como é que nós podemos esmorecer também? Quando nós nos descuidamos do espiritual. Ainda no capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz: livremos de tudo que nos atrapalha, que nós falamos agora há pouco aqui, e do pecado que nos envolve. E do pecado que nos envolve. Amados, o pecado, eu não vou explicar aqui porque nós já sabemos. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Essa palavra nos envolve. Tem outras Bíblias que nos fala, que nos segura, nos atrapalha tenazmente, né? Quem lembra daquela aquela cola branca que a gente usava na escola, cola tenaz, né? É mais ou menos isso. O pecado, ele nos envolve e nos prende, tá? E nos prende. Eu estou falando isso aqui com base no entendimento do original, do grego, tá bom? Ele nos envolve, tá certo? Ele nos cerca e esse envolvimento é algo também que incomoda, ou seja, a gente se sente mal com aquilo que está nos prendendo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue avançar. E a gente tem que se livrar também do pecado, porque ele nos atrapalha nas nossas lutas que nós devemos, que nós temos. E com o pecado nós não vamos à frente de jeito nenhum. Nós sabemos da luta do povo de Deus contra o povo de Ai, que era um povo super pequeno, né? E Israel se achou assim, até engrandecido. Vamos lá, não vai ser nada. Foram lá e foram envergonhados diante do povo de Ai. Por quê? Porque o povo de Israel estava em pecado. O pecado, ele nos tira toda a autoridade diante das nossas lutas, nos enfraquece, tá? Acaba conosco e nos torna derrotados. E nós temos que estar atentos, tá? Para que nós não estejamos presos na condição de pecado, porque se assim tiver, nós não seremos nunca vencedores diante das nossas lutas. Nós temos que ter uma vida sadia diante de Deus, para que a gente possa prevalecer diante de toda e qualquer
dificuldade. Com o pecado, amados, se na nossa condição física a gente não tem disposição para ir para a igreja, não tem disposição para ler, não tem disposição para orar, com o pecado acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Eu vou ilustrar aqui mais ou menos como acontece. Sabe de você lembrar da Bíblia, está em casa, você lembrar da Bíblia, mas não tem vontade de ler? Cuidado, muito sério. Sabe quando você lembra da oração, mas você deita e nem sequer tem coragem de orar? Muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Porque nós temos que prevalecer no nosso preparo espiritual para que a gente possa prevalecer diante das nossas lutas. Se nós não tivermos um preparo espiritual, nós vamos ser sempre derrotados. Sempre derrotados. A palavra de Deus, na leitura que nós fazemos da Bíblia, ela nos fortalece, porque a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Então, se nós não lemos a Bíblia, nós somos fracos espiritualmente falando. Nas nossas orações, nós temos que ser perseverantes nas nossas orações, para que a gente possa também prevalecer diante de todas e qualquer dificuldade. E nós desistimos muito fácil quando nós não alcançamos os nossos objetivos através da oração. É como tipo assim, eu vou orar para quê? Eu não vou alcançar, né? A gente tem que saber se as nossas orações estão no centro da vontade de Deus. Nós temos que ser persistentes em oração, para que Deus nos atenda no tempo dele. Nós vamos persistir em oração, tá? A oração vai nos fortalecer para que a gente possa esperar o tempo de Deus. Porque as coisas vão acontecer na nossa vida no tempo de Deus. No tempo de Deus. Tá? E, se eu não me engano, é Lucas 8, se eu não me engano, é Lucas 8, que fala sobre aquela viúva lá, aquela mulher, que insistia em oração diante de um juiz iníquo. E aquilo lá é uma parábola, né, que Jesus nos fala para que a gente insista em oração. E a gente desiste com muita facilidade. E pasmem, nós não temos o hábito da oração. Nós, seres humanos, não temos o hábito da oração. De chegar, nos dedicar à oração e insistir em oração pedindo, né? A gente marca uma reunião de oração, vem poucas pessoas. Isso acontece também com os pastores. Eu estou falando aqui, mas acontece também com os pastores, tá certo? A gente marca uma reunião de oração, não posso ir por causa disso, daquilo outro, disso, aquilo, entendeu? Nós temos que ser persistentes em oração, porque senão nós não vamos vencer. Eu estou participando de uma sala de oração virtual com os pastores daqui do Pará, e ontem o pastor Benildo contou uma história acerca de persistir na oração. Tinha um grupo na igreja que vinha para orar, e cada um fazia o seu pedido, e tinha uma senhora que ela tinha vontade de ter uma geladeira azul. Naquele tempo que saiu uma linha de geladeiras coloridas, né? Vermelha, de várias cores e tal, e ela queria ter uma geladeira azul. Ela queria porque queria ter uma geladeira azul. E todo mundo fazia o seu pedido, aquela mulher, qual o seu pedido, irmã? Eu queria uma geladeira azul. E todo dia era a mesma coisa. Quando chegava a vez dela de fazer o pedido, o pessoal até achava graça, porque o pedido dela só era aquele. Aquela senhora não tinha condições de comprar uma geladeira e de ter uma geladeira azul. E insistentemente ela pedia, constantemente pedindo uma geladeira azul. Ela não tinha condição. E quando foi um dia, aconteceu uma fatalidade lá perto da casa dela, lá, o poste que tinha perto da casa dela quebrou, caiu em cima da casa dela lá, espatifou com a casa dela, que era pequena e humilde, praticamente destruiu a casa da mulher todinha lá, da senhora todinha. E lá, a geladeira dela, que era branca e enferrujada, foi embora, junto com outros eletrodomésticos. Aquela mulher ficou para baixo. E a assistente social da companhia de energia foi lá e foi avaliar o que aquele poste tinha
dado prejuízo na casa da mulher, né? E foi lá relacionar tudo aquilo que ela tinha perdido. E relacionou tal, e perguntou para ela: só tem preferência por uma geladeira? Se eu tenho uma geladeira azul, né? E aquela mulher foi lá e ganhou da central, da companhia de energia, aquela geladeira que tanto ela insistiu em oração. Ela não tinha condição, e Deus permitiu que acontecesse aquilo lá para que ela tivesse aquela geladeira lá. Nós temos que insistir em oração, para que a gente possa prevalecer diante das nossas lutas. E às vezes a gente está lutando por outras causas, né? Não por geladeira, mas pela nossa família, pela conversão dos nossos, para que os nossos, as pessoas que nós amamos, mudem de vida, né? Para que os nossos filhos se convertam, para que a gente possa ter a alegria de prevalecer na vida em qualquer área. Mas a gente desiste com muita facilidade. Por quê? Porque o nosso espiritual está fraco. E às vezes esse enfraquecimento vem por conta dos pecados. E nós temos que pedir para que Deus, para que isso não aconteça. Então, quais são as dicas para a gente se livrar do pecado? Eu quero falar do pecado aqui porque está no texto, né? Primeiro, a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores. Segundo, nós temos que reconhecer que nós somos fracos, porque tem aqueles que tanto pedem para Deus perdão pelos pecados, mas continua cometendo o mesmo pecado. Na realidade, não houve um arrependimento, e sim um remorso, né? Porque quando há um arrependimento genuíno, a pessoa não peca mais aquele pecado do qual pediu perdão. Então, nós temos que reconhecer que nós somos fracos, e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, que nos dê a força da qual nós não temos, para que não venhamos mais a pecar. Reconhecendo que nós somos pecadores, nós temos que nos arrepender, pedir perdão para Deus, confessando os nossos pecados. E nós temos que confessar os nossos pecados um a um, dando nome a eles. Porque chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, perdoa dos meus pecados, é muito fácil. Mas talvez nós não lembremos dos pecados que a gente cometa. Peçamos para o Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos revelar dos pecados que nós temos. Temos que pedir perdão por cada um deles, porque se nós não confessarmos os nossos pecados, a palavra de Deus diz que nós não vamos prevalecer. Nós não vamos prevalecer, de maneira nenhuma. Tá? E temos que confessar os nossos pecados, sabendo que o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E uma vez perdoados os nossos pecados, nós temos que evitar pecar. Como? Né? Resistindo ao diabo para que ele fuja de nós. Né? Nós não podemos de maneira nenhuma enfrentar o pecado, mas resistir ao pecado para que ele fuja de nós. Fugir da aparência do mal, para que aquilo não aconteça na nossa vida. E estar revestido de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11, 6:13, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Efésios 6:10, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É em Deus que nós temos que nos fortalecer. É nele que nós temos que nos fortalecer, para que nós possamos prevalecer diante de toda e qualquer situação. Eu quero fazer o desfecho aqui. Quando eu li o texto lá, que Jesus entrou no templo, e ali ele fez aquele chicote de cordas, e expulsou todos aqueles cambistas e vendedores dali, e purificou o templo. Deus falou muito forte ao meu coração, amados.
Porque se nós relaxarmos na nossa vida espiritual, se nós não tivermos uma condição de partir para cima, para a luta mesmo, para não deixar o inimigo nos dominar, nós temos que lutar contra isso. Para que a gente tenha o nosso templo, o templo somos nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e temos que manter puro esse templo que somos nós, nem que seja a força, porque Jesus se irou com aqueles vendedores e botou todos para correr, virou mesa e tudo mais, ao ponto das autoridades judaicas chegarem com ele: que autoridade você tem para fazer isso aqui? Ele era o Filho de Deus, né? Ele disse: derrubem esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo, né? Da morte e ressurreição dele mesmo. Eles não entenderam. E nós temos que entender que é em Jesus Cristo que nós vamos prevalecer, porque esse texto que nós lemos de Hebreus 12 diz que diante de todas as lutas que nós temos que ter os nossos olhos fitos no Senhor. Se nós perdermos o Senhor de vista, nós não vamos prevalecer. E quando nós temos a Jesus sempre ali diante de nós, buscando a Ele intensamente, nós vamos nos fortalecer e nos animar para querer cada vez mais chegar próximo dEle. E isso vai nos dar um ânimo e alegria, porque nós vamos, nessa caminhada, prevalecer diante de toda e qualquer dificuldade, das lutas que nós temos, daquilo que passa de nós, daquilo que está além do nosso alcance, além das nossas forças. Porque, como Moisés intercedeu pelo povo, nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor e pedir para que Ele nos ajude diante das nossas lutas, para que nós possamos prevalecer. Ele vai estar lá, Jesus Cristo, intercedendo por nós, para que nós não venhamos a pecar, para que nós tenhamos a disposição de buscá-lo sempre, e assim nós vamos prevalecer diante de toda e qualquer luta que nós tivermos. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei aonde você quer chegar, eu não sei o que é que você quer vencer, eu não sei aquilo que você tanto desanima e se entristece naquilo que você quer vencer. Pode ser algo do ponto de vista emocional, pode ser algo do ponto de vista espiritual, pode ser algo da sua condição física mesmo, ou família, ou profissional, sei lá o quê. Mas coloque diante de Deus, esteja preparado, esteja firme, esteja disposto e disposta e preparado espiritualmente, porque você vai vencer no nome de Jesus, diante de toda e qualquer luta. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu quero orar pela sua vida. Você vai colocar diante de Deus a sua luta, a sua dificuldade, aonde você quer alcançar. E creia, Ele pode todas as coisas. Os seus planos jamais serão frustrados, aquilo que Ele tem para nós. E lembre, nós temos que orar segundo a vontade de Deus. E quando nós oramos segundo a vontade de Deus, com certeza vai se fazer na nossa vida, no nome de Jesus. Pai, louvado, Senhor, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Pai, diante de Ti nós queremos nos apresentar, Senhor, sabendo que o Senhor nos conhece, sabendo, Pai, que o Senhor conhece a cada um aqui presente, e sabe, Senhor, das nossas lutas, e sabe também, Senhor, aonde nós temos fraquejado, aonde nós temos, ó Pai, perdido a luta contra o inimigo, sabe, Pai, aonde nós temos nos rendido, Pai, diante das investidas do inimigo. Mas eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus,
Que a partir de hoje, Pai, essa realidade seja transformada, seja mudada, Pai, no nome de Jesus. E que nós, Senhor, diante de Ti, diante do entendimento, Senhor, que nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que tenazmente, Senhor, nos impede de caminhar, que nós, Pai, sejamos, no nome de Jesus, purificados, no nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos prosseguir, Pai, para o alvo, crendo, Pai, que o Senhor Jesus nos conduzirá para que nós sejamos mais e mais vencedores, ó Pai, e todas as nossas lutas, tudo aquilo que nós temos vivido, Pai, vivenciado e nos entristecido, Senhor, com tantas derrotas, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ter alegria a partir de hoje, que no Teu santo nome nós seremos vencedores, ó Pai. Pai, olha para a vida de cada um, ser com cada um, Pai, sonda os corações e fortalece, Pai, no nome de Jesus. E na autoridade, Pai, do nome de Jesus, nós colocamos, Pai, por terra, Pai, todo mal, Pai, toda astuta do inimigo, Pai, que seja derrotada a partir de hoje, Pai, no nome de Jesus. Que nós, ó Pai, possamos nos alegrar sabendo, Pai, que em Ti nós seremos vencedores. E queremos colocar diante de Ti, Pai, a nossa vida, para que o Senhor nos dê sabedoria, o entendimento, a direção, as armas, Pai, da qual nós temos que lutar. E na obediência da Tua palavra, Pai, que nós possamos seguir adiante, Senhor, sabendo que nós venceremos, Pai, no nome de Jesus. Olha para cada um, Pai, olha para a minha vida, Senhor, no nome de Jesus, e nos torna, Senhor, diferentes e vencedores no nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, e agradeço. Amém e amém.